Olá, começamos agora o programa Correspondente Médico. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento do cérebro em pessoas idosas, também sobre autoestima e a relação dela com a saúde mental. A gente vai falar também sobre derrame ocular e obesidade mundial. Você sabia que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vão viver obesas até 2030? Quem vai falar sobre todos esses assuntos com a gente é ele, Dr. Fernando Gomes, está aqui comigo no estúdio. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, Roberta. Tudo ótimo. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde. Vamos em frente, então. E olha, vamos começar falando sobre atividade cerebral durante o envelhecimento. Isso porque muita gente acredita que esquecimentos, dificuldade de raciocínio para realizar algumas tarefas do dia a dia são características normais para pessoas mais velhas, com mais idade. Só que um trabalho do médico americano Sanjay Gupta pode quebrar esse mito totalmente. Doutor, explica pra gente o que significa esse declínio cognitivo. São consequências realmente consideradas normais quando a pessoa fica mais velha? Muitas pessoas fazem associação, Roberta, entre o envelhecimento e a queda da sua capacidade intelectual. Mas nem sempre essa relação é verdadeira. Fato é que se você tem um estilo de vida saudável, e isso já está provado do ponto de vista neurocientífico, a pessoa pode ter um bom desempenho na terceira idade. E para isso, basta prestar atenção, obviamente, nos 3 pilares de saúde. A gente fala aqui de alimentação, de atividade física regular. Sempre eles. E do sono reparador. Alimentação, com foco principalmente numa dieta semelhante à dieta do Mediterrâneo. Existe uma grande correlação entre esse tipo de dieta e uma longevidade com uma performance cerebral melhor, principalmente com a utilização dos peixes, onde naturalmente existe o ômega 3. Frutas e legumes, grãos e cereais, tomando cuidado para evitar o consumo de açúcar em excesso, gordura, frituras, embutidos, enlatados e assim sucessivamente. O sono ele tem um papel preponderante na organização da memória. Então, dormir, Roberta, não é perda de tempo de forma nenhuma. Muito pelo contrário, é durante o período do sono que a gente empacota e organiza a nossa memória no hipocampo. Mínimo 6 horas por noite, mas é lógico que se a gente puder dormir um pouquinho mais, sempre isso é bom. Exercícios físicos, no mínimo 30 minutos 3 vezes por semana, mas a gente sabe que a prática diária, na verdade, é recomendado. Com exercícios que treinem força, elasticidade, os alongamentos e a parte aeróbica, que faz com que o aparelho cardiovascular possa ser dessa maneira preservado. Então, tratando o nosso corpo de uma forma saudável, indiretamente a gente está tratando do nosso cérebro de uma maneira saudável e associado a isso, uma pitada de curiosidade, vontade de descobrir coisas novas, bons relacionamentos interpessoais. Isso acaba sendo a fórmula do sucesso para a gente viver bem na terceira idade e com o cérebro funcionando a todo vapor. A gente fala cada vez mais sobre longevidade, né, doutor? Cada vez que as pessoas vão vivendo mais, e essa é a tendência daqui para frente. E quando a gente vê esses dados sobre alimentação e exercício, inclusive esse dado mais geral, né, necessidade de fazer exercícios 3 vezes por semana durante 30 minutos. Isso parece mínimo, fácil. Roberta. Mas Sim. não é. Sim. E isso também é no mínimo, né, doutor? E pensando em manter o peso. Ninguém aqui está pensando em alguma evolução maior. Sim, a gente sabe que é extremamente importante porque durante a prática de atividade física regular, os músculos liberam substâncias que vão influenciar, inclusive, no surgimento de novos neurônios e na própria plasticidade neuronal, que acaba sendo um enriquecimento do funcionamento das sinapses, que são as comunicações entre os neurônios. Então, muito mais do que ficar com um corpo bonito e esbelto, existe, na verdade, uma demanda que o próprio cérebro pede para o corpo físico, para que a gente possa, dessa maneira, então, desenvolver um cérebro mais afiado. Sim. A gente vai seguir falando enquanto a gente vê algumas imagens e é bom até lembrar, né, doutor, com esse frio que fez ao longo da semana, frente fria muito forte em várias regiões do nosso país, muita gente não ficou com tanta vontade de fazer exercício físico, mas é muito importante manter. Agora, você falou da alimentação também, doutor. Tem estudos científicos relacionando essa boa alimentação a mais longevidade. Sim, na verdade, até o assunto vai um pouco além. A própria microbiota e a forma que o intestino ele se organiza em termos da existência de bactérias, que a gente chama de bactérias do bem, e produtos que são ali produzidos, existe uma correlação com a saúde também do sistema nervoso central. Então a gente já sabe, né, uma dieta equilibrada, não é só comer alface, é comer alface também, mas existe toda uma questão de uma preocupação que a longo prazo vai impactar no funcionamento do corpo físico e da mente. Isso sem contar problemas que podem advir de uma alimentação desbalanceada, como por exemplo diabetes, dislipidemias, né, colesterol alto, que vão acabar cometendo o aparelho cardiovascular e indiretamente também ofendendo o cérebro. E essa questão do esquecimento, ela muitas vezes é negligenciada nas pessoas mais velhas?
Ela é, e você sabe, Roberta, que muitas vezes um quadro demencial, por exemplo, ou de declínio cognitivo, ele pode não necessariamente representar um Alzheimer que está começando. Uma pessoa na terceira idade que tenha depressão pode aparecer com um quadro cognitivo inicialmente comprometido e, na verdade, não ser aquilo que todo mundo imagina, né? Tristeza ou alguma coisa assim. Lembrar também que é extremamente importante a gente perceber que durante a nossa vida não podemos deixar de permitir que informação de qualidade chegue no nosso cérebro. E para isso a gente precisa ter a visão sempre, enfim, vigiada, né? Se for necessário usar óculos, alguma correção, alguma cirurgia que seja feita e também a audição. Existe muito preconceito ainda com a utilização, muitas vezes, de aparelhos que possam melhorar, incrementar a nossa entrada sensorial. E você pode imaginar, se a partir dos 40, 50 anos de idade a pessoa começa a escutar pior, no longo tempo, você pode imaginar que a entrada de informação vai ficar empobrecida se você compara com uma pessoa que está enxergando e escutando bem. Sem contar os outros casos, né, de demências que são passíveis de reversão, como, por exemplo, hidrocefalia de pressão normal, ou casos de hipovitaminose, como hipovitaminose D, hipovitaminose B12 e assim sucessivamente. Então, há casos de demência que são passíveis de reversão, doutor? Sim, por exemplo, esse da hidrocefalia de pressão normal, que é um acúmulo anormal de líquido dentro da caixa craniana, que com a realização de uma cirurgia você consegue devolver a capacidade intelectual da pessoa. Ou então o exemplo da depressão. Um paciente na terceira idade com depressão, ele pode mimetizar um quadro de demência e, na verdade, com um tratamento adequado, com um medicamento adequado, com terapia adequada, a pessoa volta a ter a sua cognição de volta. E ainda sobre esse estudo, doutor, você tocou na questão do sono, do descanso, mas principalmente quando a gente pensa nas pessoas mais velhas, muitas vezes dormem ao longo do dia ou quebram o sono, que não tem essa qualidade e nem esse número mínimo de horas ao longo da noite também. Sim, por isso que é tão importante investigar e não negligenciar isso, Roberto. É lógico que no decorrer da vida é natural que um bebê, por exemplo, ele durma muito mais do que uma criança e muito mais a criança do que o jovem, e o idoso, de fato, ele dorme menos. Mas existem profissionais que tratam de distúrbio do sono, que são especialistas. Existe, por exemplo, a polissonografia. De repente a pessoa tem ali um problema relacionado com a apneia do sono, um ronco ou alguma coisa que merece um diagnóstico e um tratamento. Isso pode impactar numa vida melhor, porque ela dormindo melhor, a sua memória e a sua cognição ficam mais próximas do normal. Muito bom, doutor. Vamos para o nosso próximo assunto, que é autoestima e pensamento positivo. Nessa semana, uma pesquisa encomendada pela GQ Brasil revelou que apenas 3% dos homens se acham feios. Além disso, quando perguntados sobre o homem brasileiro que eles mais admiram, 7% disseram, eu mesmo. Doutor, como que essa autoestima bastante elevada pode impactar a saúde do cérebro? Bom, em primeiro lugar, você pode imaginar o seguinte, né? Se a pessoa se acha bonita, no mínimo ela está se aceitando bem. Isso é meio caminho andado para evitar diversas desordens e transtornos mentais. É lógico que não todos, mas existe um lado engraçado e bacana nisso tudo, né? Isso chama atenção principalmente porque a gente está falando aqui de uma característica do homem brasileiro. Coisas boas de ser otimista, né? O sistema imunológico ele tende a ser mais forte, e você pode imaginar, né, doenças principalmente relacionadas com infecção e até mesmo câncer, tendo um sistema imunológico mais forte, isso pode favorecer a evitar esses problemas. Combate à depressão, porque esse humor mais alto, de alguma forma, ele acaba trazendo sinalização para o cérebro de que as coisas estão bem. Pressão sanguínea baixa ou pelo menos normal. A pessoa mais relaxada, mais otimista, ela não vai ter surtos de pressão arterial elevada, motivados por uma questão emocional. E melhor controle do peso. Ao passo, Roberto, é que o pessimista ele vive numa situação de estresse crônico, o cortisol, que é um hormônio produzido pelas suprarrenais, ele tende a estar mais elevado, podendo provocar alterações cognitivas devido até mesmo à atrofia do hipocampo, que é uma área cerebral responsável pela memorização, e existem até algumas linhas de pesquisa que ousam dizer que um pessimista, aquele de carteirinha mesmo, ele pode viver menos, cerca de até 7 anos a menos de que um otimista. Então, se a gente pode fazer uma escolha, por que não optar por ser otimista, né? E se acha bonito, né? Por que não? Pois é, autoestima elevada, né? Otimismo. Mas a pressão sanguínea baixa, doutor, tem relação também com o otimismo? Por quê? A pessoa, quando ela está numa situação favorável de autoaceitação e até mesmo vendo um desfecho frente a um problema que ela está na frente dela e tem que solucionar melhor, ela não vai deflagrar o que a gente chama de ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Então, até a própria liberação de adrenalina em excesso, que faz com que a pressão arterial venha a elevar, ela fica sob controle. Ao contrário, essa pessoa ela trabalha mais com o que a gente chama de sistema nervoso autônomo parasimpático, que é aquela
aquela forma de se viver um pouco mais tranquilo. Você pode imaginar uma pessoa que medita, uma pessoa que faz yoga, essa pessoa está mais alinhada nesse propósito. O estímulo é diferente, da região cerebral mesmo. Na região cerebral. Então, o que acontece? A pressão arterial ela tende a ficar mais baixa, sob controle, a pulsação também reduz, o ritmo respiratório e, indiretamente com isso, os pensamentos acabam sendo também pensamentos de uma qualidade mais favorável. Por isso que a gente acaba falando, né? Olha, o otimista, ele tende até a viver mais. E aí, uma coisa vai atrás da outra, né, doutor? Porque o próprio estilo de vida e de pensamento leva a mais otimismo. Sim, porque a nossa escolha mental acaba sendo binária, né? Você olha para uma pessoa, isso qualquer pessoa que está em casa pode fazer esse teste que é bastante simples. Você olha para qualquer pessoa ou para qualquer objeto de arte, pode ser, rapidamente o seu cérebro faz um julgamento entre bonito ou feio, independente do que você conseguiu abstrair ou entender daquela situação. Você pode até se informar mais e mudar o seu conceito, mas é questão de milésimos de segundo que o seu cérebro te dá esse veredito. Portanto, a construção do nosso pensamento é de fato binária e muitas vezes ela foge do nosso controle. Por isso que uma pessoa pessimista, ou até quem está com um transtorno mental, infelizmente, por exemplo, no processo de depressão, acaba sempre de uma maneira redundante, escolhendo sempre a pior opção, independente dela se ela vai acontecer ou não. E por isso que resgatar esse processo, e muitas vezes isso é conseguido com apoio de terapia, é extremamente importante. Sim, o pessimismo nem sempre está ligado à depressão, doutor, ou a outras doenças mentais, mas ele pode estar associado diretamente. Sim, de alguma forma sim, na manifestação clínica da doença sim. Mas nem sempre está associado e muitas vezes o que a gente chama de pessimismo também tem muito a ver com o fato de lidar com a realidade como ela é e que muitas vezes pode parecer um tom pessimista, isso pelo julgamento de um otimista, é claro. Vamos para o próximo tema então, doutor. A ex-participante do BBB, Patrícia Leite, divulgou nas redes sociais que foi diagnosticada com derrame ocular. Ela mostrou as fotos em que aparece com uma mancha de sangue no olho esquerdo. E a Patrícia afirmou ainda que a maior dificuldade da doença é o preconceito das pessoas em relação à aparência. Doutor, vamos entender melhor, então, o que é o derrame ocular, já que a gente tem o caso da Patrícia, que chamou a atenção de muita gente pelas redes sociais, do país todo, por ela ser bastante conhecida. Vamos começar pelos sintomas e pela prevenção, então. Bom, vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar bem claro, né, Roberta? A nossa face, o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então, quando você olha para uma pessoa, é natural, independente da cor da sua íris, que o branco dos olhos seja branco. Se alguma coisa está alterada nessa região, você já faz uma associação indireta de que essa pessoa não está muito bem de saúde. Por exemplo, uma pessoa com icterícia vai ter essa parte dos olhos amarelas e você já sabe que o seu fígado não deve estar funcionando muito bem. Agora, se tem um sangramento, você imagina que alguma coisa muito grave pode estar acontecendo. Pela proximidade que os olhos têm com órgãos vitais, como, por exemplo, o próprio cérebro. Só que, na verdade, nessa situação, a coisa nem sempre é tão grave assim. Mas aqui a gente vê um exemplo de uma situação de um olho normal e uma pessoa que tem o derrame ocular com a presença de um sangramento, uma mancha vermelha nessa parte mais superficial, muitas vezes borrando essa aparência branca que o próprio olho apresenta. Mas ela fica com a vista borrada também? Nem sempre. Ela pode estar com a vista normal, pode não ter dor, não ter coceira e não sentir absolutamente nada. Mas para quem está por perto e observa a pessoa, imagina que ela está sofrendo. E existem algumas alterações de saúde que podem justificar esse tipo de problema que vem acontecer. Como, por exemplo, a alteração da coagulação do sangue. Aqui a gente estaria diante de um problema mais grave, porque uma pessoa que tem um sangramento na região do olho, mesmo que superficial, por uma questão de coagulação sanguínea alterada, ela pode ter um sangramento em qualquer parte do corpo. Poderia ser o cérebro, o coração, o fígado, enfim. Isso seria bastante preocupante. Uma pessoa que fez uma cirurgia da pálpebra ou do próprio olho, é natural que tenha, de alguma maneira, um sinal de manipulação cirúrgica, e isso pode se manifestar dessa maneira. Espirros, esforço para evacuar, ou seja, tudo que aumenta a pressão intratorácica e indiretamente a pressão vascular nessa região. Os vasos são muito delicados, eles podem romper e de alguma maneira sujar e transformar então esse aspecto claro num aspecto vermelho. Da mesma maneira que exercícios físicos intensos, atenção para os maratonistas. Menos um pouco, doutor. Infecções oculares e traumas, né? Então você imagina um acidente, uma pancada, uma batida, pode lesar um vaso e deixar ele, enfim, roto e, portanto, com um aspecto sanguíneo, e picos de pressão arterial. Pessoa com pressão alta, elevada, nesse momento esses vasos eles podem se romper e indiretamente mostrar que não está nada bem o seu funcionamento do aparelho cardiovascular. E o tratamento, a recuperação é rápida, doutor? Ela pode demorar dias,
muitas vezes você não tem um remédio específico para utilizar. Se existir algum desconforto, você pode fazer compressa gelada para, de alguma forma, tirar isso. Ou então, até mesmo utilização de, por exemplo, uma lágrima artificial, uma espécie de um colírio sem nenhum princípio ativo específico, mas que ajuda, na verdade, o olho a fazer a lavagem dessa região. Mas muitas vezes é com o próprio tempo que a absorção vai acontecer. Agora é lógico, aconteceu com você em casa, você não tem a menor noção, não custa nada procurar um oftalmologista para, de repente, investigar algum outro problema que pode estar por trás dessa primeira manifestação clínica. É isso que eu ia te perguntar. Pode significar um problema mais grave, essa Pode. Demonstração, né, o que está acontecendo ali no olho? Pode, porque de repente, se através dos olhos você descobre que o indivíduo está com uma pressão arterial elevada, isso pode ser o prenúncio de depois a pessoa ter, por exemplo, um infarto agudo de miocárdio, ou então um derrame cerebral, ou até mesmo uma infecção nessa região que esteja aparecendo, esteja surgindo. Então, é importante a gente monitorar. Não é algo muito grave, mas é algo que demanda uma atenção especial. Vamos ver então, a gente tem uma foto das redes sociais da Patrícia, ex-BBB, que chamou a atenção para esse problema. Tá aí então, a gente consegue ver essa lesão nos olhos da Patrícia e ela falou inclusive sobre autoestima, né, doutor? Sobre as pessoas ficarem assustadas ou com preconceito sobre o que estaria acontecendo. Mas é isso que eu te falo. Você imagina uma mulher linda, que você olha e naturalmente você busca elementos que são de simetria, de coloração específica e natural que você observa numa pessoa saudável. E de repente você encontra numa região do olho alguma alteração dessa maneira, você fica preocupado. Você imagina o que é isso? É uma doença? É uma infecção? É algo que pode transmitir para outra pessoa? Será que ela não está enxergando bem? Então, muitas vezes a aparência, ela dita algo que até motivou ela a se manifestar nas redes sociais, mas por sorte, né? Isso é algo que ela vai resolver sem maiores problemas. Num primeiro momento, o que a pessoa pode fazer para tentar melhorar a aparência desse olho mais vermelho, doutor? Então, esse sangue ele vai precisar ser reabsorvido de alguma maneira. Não o que tem você muito pode jeito. fazer é compressa se houver um desconforto ou colocar aí alguma lágrima artificial ou um colírio sem princípio ativo para ajudar a lavar. Mas se existe a dúvida, se é algo muito diferente do normal, a orientação é procurar um oftalmologista. Pode dar também dúvida em relação à conjuntivite, doutor? Pode. Porque de uma maneira bastante similar, é através do comprometimento da conjuntiva que essa inflamação acaba se manifestando. É lógico que tem padrões e critérios bastante diferentes, o oftalmologista faz essa distinção e geralmente pode acometer os dois olhos, mas pode sim, Roberta. Por isso que é tão importante a gente entender que esse derrame ocular ele é algo que vai ser reabsorvido e não vai trazer nenhum dano maior para ela, mas pode no início significar a abertura de algum outro quadro. E pode ter alguma conexão com o derrame cerebral? Se existir um pico de aumento de pressão arterial, com alteração também nessa região, sim. Existe numa situação muito especial, quando existe uma ruptura de um aneurisma, por exemplo, a existência de sangramento dentro do humor vítreo, que daí é outra história, porque é um sangramento interior devido à ruptura de um vaso. Mas de uma maneira ou de outra, se a gente fizer esse paralelo de aumento da pressão arterial, de repente justificando, ou então uma alteração da coagulação de sangue, esse sangramento, sim, a pessoa poderia estar num risco de ter um acidente vascular cerebral. E aí você citou também, doutor, que pode acontecer a lesão ocular durante um esforço físico muito grande. O que acontece nesses casos? Quando a pessoa faz um esforço físico muito grande, além da pressão arterial aumentar para suportar, na verdade, toda a demanda metabólica que o músculo vem a exigir, o músculo de todo o corpo, existe também um aumento da pressão em alguns compartimentos, como por exemplo no crânio. Então a pessoa ela pode segurar a respiração, ela pode aumentar a pressão intratorácica, existe uma manobra que a gente chama de valsalva, que é quando se prende ou se faz um aumento da pressão dentro dessas cavidades também da abdominal, e isso reflete para dentro da caixa craniana como um todo. E as veias, indiretamente, vão levar essa pressão a probabilidade de romper algum vasinho e dessa maneira manifestar esse sangramento. Tá certo. Doutor, vamos então para o próximo assunto? O Atlas Mundial de Obesidade de 2022, gente, aponta que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo viverão obesas até 2030. Esse levantamento, feito pela Federação Mundial de Obesidade, prevê que 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 7 homens estarão vivendo nessas condições daqui a 8 anos. E as descobertas destacam que o número de obesos em alguns anos também vai subir, vai dobrar, aliás. Doutor, vamos falar um pouquinho, então, sobre os fatores principais que a gente tem para esse cenário, que é absolutamente preocupante, até porque a obesidade está ligada a doenças muito sérias. Sim. Fatores de risco, né, Roberta? Uma vida sedentária e, sobretudo, a forma que as pessoas encontram de se alimentar. Então, se você tem
uma forma de educar as crianças diferente e você não ensina que é importante comer de forma correta, isso se transforma em um hábito, isso pode levar a esse desbalanço. Então, muito mais calorias são ingeridas do que são gastas no cotidiano e isso reflete no acúmulo de gordura. Não tem jeito, né? O cérebro, ele acaba utilizando muita energia para funcionar. E existem alguns elementos químicos e nutricionais que, de alguma maneira, despertam maior interesse. Então, o açúcar, a gordura, a fritura, além de fazer a nossa boca salivar, o cérebro é bastante esperto nesse sentido, ele quer energia para dentro dele. Só que se a gente não faz esse controle, esse ajuste fino, o que acaba acontecendo é que esse balanço positivo vai refletir em acúmulo de gordura pelo corpo e muito mais do que impactar na silhueta do corpo, impacta também na saúde do ser humano. Nessa arte aqui a gente traz problemas que são evidentes de alguém que está com um peso acima do normal. Dificuldades respiratórias, então até mesmo a apneia do sono, que acaba impactando na qualidade do sono, do dormir, pode surgir uma pessoa que tem mais peso. Você pode imaginar que existe um aumento da necessidade de oxigenação e de sangue, só que o pulmão continua do mesmo tamanho, né? A apneia do sono ligada diretamente à obesidade. Sim, então. Obesidade, de alguma forma, você muda a arquitetura dessa região da própria face, da glote, e o ar, durante o período do sono, ele tem mais dificuldade de passar. E com isso, a pessoa pode, na verdade, ter esses eventos de apneia durante o sono, que faz com que você, durante esse momento, retenha mais gás carbônico dentro da corrente sanguínea, e isso pode fazer mal, inclusive, para o cérebro. Aumento da pressão arterial, completamente justificável. Você imagina, a pessoa tem um corpo projetado para naturalmente funcionar com 70 quilos, mas ela está pesando 130. A bomba principal, que acaba sendo o miocárdio, o músculo cardíaco, precisa dar conta do recado e perfundir todo esse órgão e todo esse organismo que está num peso muito maior do que o normal. Indiretamente, existe a probabilidade maior de você ter pressão arterial elevada, porque o corpo, nesse formato, acaba demandando que isso venha a acontecer. Diabetes, principalmente o metabolismo relacionado com a glicose, existe uma grande tendência do obeso ter esse distúrbio metabólico, principalmente a diabetes tipo 2. Problemas na articulação, principalmente pela questão de sobrecarga. Então você tem uma arquitetura do aparelho ósseo-muscular projetada para funcionar de uma determinada maneira e você coloca muito mais peso em cima dele. Não tem jeito. Você vai ter problema de joelho, vai ter problema de quadril, de tornozelo, de coluna vertebral e assim sucessivamente. E até mesmo, Roberta, é uma porta de abertura para o câncer. Infelizmente, a gente sabe que esse é um problema que a gente tenta combater a todo custo, mas se você tem um indivíduo que tem essa porta de entrada, na verdade aberta para essa doença, você sabe que o problema pode ser bastante grave. O que se considera atualmente é que o indivíduo obeso é um doente que tem uma predisposição a ter um corpo inflamado. Então, até mesmo, a gente viu isso durante a pandemia, a pessoa que tinha Covid e tinha obesidade, ela tinha uma evolução muito mais complicada por conta disso. Sim. E você tocou no câncer, na relação com o câncer, doutor. A relação entre obesidade e câncer é na doença em alguns órgãos específicos ou não? É de forma geral? De uma forma geral, a gente sabe que isso pode ser um fator de risco, mas principalmente quando você diagnostica e começa a tratar, muitas vezes até mesmo a necessidade, por exemplo, de realizar uma cirurgia ou algum outro tratamento pode ficar dificultoso por conta dessa característica que a pessoa se encontra. Além do que a gente sabe que toda a questão metabólica, ela fica alterada, impacta no sistema imunológico, o sistema imunológico funcionando bem, combate células cancerígenas, se ele não está funcionando muito bem, a gente tem esse ponto também que não fica a nosso favor, por isso que a gente acaba entendendo que é uma doença sistêmica que acaba impactando e abrindo a chance para alguns problemas que seriam evitáveis. É uma doença sistêmica e ainda existe muito estigma em relação aos obesos. É uma doença difícil. Você estava falando da questão hormonal também, que precisa ser combatida em vários aspectos diferentes, que vão contra até a nossa cultura, né? Da quantidade de acesso à comida que a gente tem hoje em dia, das dificuldades para fazer atividade física, e muitas vezes o paciente fica estigmatizado, como se fosse um preguiçoso, e não é. É uma doença muito difícil de ser combatida e que começa a ficar ligada a várias outras bem importantes também. A gente tem a questão genética, tem a questão ambiental, do próprio ambiente da família, como que a pessoa lida com o alimento e assim sucessivamente, desde pequenininho até a vida adulta. Mas hoje em dia existe não simplesmente a questão da nutrição, mas programas que olham para o obeso de uma forma diferente. Existe cirurgia metabólica, com uma taxa de sucesso realmente incrível, com indicação precisa, e diversas dessas doenças poderiam ser evitadas se a pessoa prontamente entra num programa e faz o que precisa ser realizado para voltar a ter seu peso natural e normal.
Existem medicamentos novos, né, doutor, também envolvidos nesse tratamento à obesidade, tratamentos com novas tecnologias que estão sendo usadas e testadas em todo o mundo. Sim, essa abordagem multidisciplinar é extremamente importante. A gente sabe que não adianta falar, olha, essa pessoa é obesa porque ela é sedentária. Isso é um ledo engano, não tem nada a ver. A pessoa pode fazer muito exercício físico, mas na verdade é a entrada de alimento que acaba impactando muito mais no peso que ela tem. Você sempre fala sobre isso, né? Sim. Que é 70% alimentação e 30% atividade física. Exato, porque na verdade você não consegue comparar. O que você precisa fazer de atividade física para queimar, por exemplo, uma barra de chocolate a mais que você comeu, acaba sendo desproporcional. Só que assim, está muito fácil ali para a gente, né? A todo momento sendo oferecido. Por isso que é importante esse olhar circunferencial, multidisciplinar. Então, com o apoio da psicologia, da nutrição, do cirurgião que trabalha com isso, do médico endocrinologista, do nutrólogo, do próprio clínico geral, porque com isso você consegue ajudar a pessoa a sair daquela situação e, principalmente, embarcar no estilo de vida saudável. E essa pessoa, tendo resultado, o que a gente espera e deseja, é que ela carrega outras pessoas. Porque aqui a gente está falando, né? Mas quando você tem um exemplo dentro de casa de alguém que, de repente, passou por uma cirurgia bariátrica e, de alguma forma, mudou a chave e ganhou anos de vida lá para frente, que a gente sabe que isso que acaba acontecendo, ela faz com que as outras pessoas prestem atenção e acreditem que é possível. Você vê, a gente está falando de um problema aqui que não é alguma coisa só da nossa região, é mundial. E olha como é louco, né? A gente tem um contraste, tantos lugares do mundo passando fome, miséria, desnutrição, e na outra parte do mundo, onde existe acesso à alimentação, às vezes por uma questão de não saber lidar com a realidade, as pessoas entrando num fator de risco desnecessário, encurtando as suas vidas de uma forma também desnecessária. E o avanço das comidas industrializadas também está ligado ao aumento dessas doenças, né, doutor? Sim, porque elas oferecem uma quantidade de energia muito grande. A gente sabe que existe até uma associação, sim, de embutidos enlatados com câncer, por exemplo, do aparelho digestivo, muito mais do que simplesmente com a questão da obesidade. Enfim, a gente precisa de alguma forma ficar alerta em relação a isso. Pessoas instruídas vivem melhor e vivem mais com certeza, Roberto. E os alimentos industrializados também muito mais palatáveis, né, doutor? A dificuldade do controle é ainda maior, não é à toa que a pessoa não consegue esse gancho do cérebro, né? Porque o cérebro demanda, ele precisa de energia. E ele acaba farejando coisas que são interessantes, que tragam muita energia para dentro dele. Só que ele não tem esse momento, esse stop, esse momento de parada. Isso aí acaba sendo a nossa parte consciente mental dos lobos frontais, de entender como as coisas funcionam. Veja, a gente não é mais criança, né? A gente sabe que toda ação tem uma reação para conseguir lidar com isso e entrar no estilo de vida que seja mais compatível com uma vida melhor. E para terminar, doutor, por que a humanidade está tão sedentária? Roberta, eu não sei, mas eu acho que assim, a grande dica precisa colocar um tênis no pé e entender que da mesma maneira que a gente dorme, acorda, vai no banheiro, precisa comer, a gente precisa se movimentar. A gente vive no planeta Terra, onde existe a força da gravidade, e para o nosso cérebro manifestar qualquer coisa aqui, a gente utiliza o trabalho muscular. Então, a atividade física ela precisa ser realizada diariamente. Ali a gente falou um pouquinho do mínimo, né? 30 minutos, 3 vezes por semana. Isso é o mínimo do mínimo. Diariamente a gente precisa se movimentar, Roberto. É isso aí, gente. Vamos movimentar então. Dr. Fernando Gomes, esse foi mais um Correspondente Médico. Doutor, obrigada. Até a próxima. Obrigado a você, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.